saúde das pernas. A gente sabe que as pernas são a causa, existem causas de dores nas pernas de várias formas, de várias causas. O que você pode falar sobre isso pra gente, doutor Samuel? Quais são as causas de dores mais comuns que você acompanha no seu consultório, na sua prática clínica? Então, Ricardo, é muito comum a dor nas pernas, né? E a gente tem diversas etiologias que podem estar causando essas dores. Tem a dor de origem inflamatória, tem a dor de origem reumatológica, tem as ortopédicas, que são os traumas, e as dores arteriais e as dores venosas, que estão mais relacionadas com a parte vascular. A parte da circulação, né? Isso. A gente percebe também no nosso consultório que as dores vasculares, divididas entre arterial e venosas, têm uma predominância em alguns casos. Ô, doutor Gustavo, no seu consultório, na sua prática, qual é o tipo de dor vascular que mais procura atendimento? Bom, a dor mais comumente queixada pelos nossos pacientes no consultório são as dores venosas, né? Aqueles pacientes que desenvolvem varizes por algum histórico familiar, alguma doença associada, e a maioria dos pacientes são com dores de origem venosa mesmo. Tá. E a gente sabe que as dores venosas são comuns em alguns tipos de pessoas, né? Por que sente dor? Então, é verdade que as varizes doem? Quais são os riscos que essas pessoas têm? Quem são o público que mais sente dor nessas Normalmente, o público que mais procura por questões vasculares venosas é o público feminino. Cada 4 mulheres, 1 homem é acometido pelas doenças venosas, e isso é muito comum. Normalmente são dores em peso, dor em cansaço, associado a inchaço, né? Isso decorre pela dilatação dos vasos e pela chamada estase venosa, que é o que? O sangue nada mais nada menos que ele fica mais parado nas veias do que ele volta para o coração. Certo. Existem também as outros tipos de dores, que são as dores das artérias, que são 2 tipos de circulações diferentes. Como que funciona a dor da artéria, doutor Samuel? Quais são os sintomas? Quem sente mais? Como que você percebe essas dores arteriais? Então, as dores arteriais são o inverso das dores venosas, né? São pacientes que têm algum acometimento vascular na parte arterial que impede que o sangue chegue na extremidade do corpo, principalmente nas pernas. Então o sangue não consegue nutrir aqueles tecidos, e aí causa dor pela falta da chegada do sangue, chegada do oxigênio, e aí esses pacientes queixam de dor devido a isso, devido a essa falta de circulação. Então foi bastante importante a gente perceber que a circulação é dividida em 2 pontos. O sangue que sai do coração e vai para as pernas, e o sangue das pernas que tem que retornar ao coração. E qualquer alteração nesse caminho que o sangue faz, dão dores diferentes e sintomas diferentes também. Nós estamos no inverno, doutor Gustavo. No inverno, alguns tipos de dores são mais comuns. Na sua prática, você percebe que dor dói mais e por quê? Então, normalmente no período do inverno, os pacientes eles têm um acometimento maior das dores arteriais por conta da vasoconstricção causada pela diminuição da temperatura. Os vasos eles diminuem de tamanho, né? Eles fazem uma contração, impedindo que o sangue chegue nas extremidades, nos pés, nas mãos, né? Então a gente tem uma dificuldade por isso. A gente tem alguns pacientes que já são arteriopatas, que já têm problema de circulação prévia na parte arterial. Esses pacientes sofrem mais ainda, normalmente paciente idoso, diabético, hipertenso e portador de problemas de colesterol. Então, já tem uma circulação prejudicada por essas artérias já terem pequenas obstruções. E aí diminui com a temperatura, mais ainda, causando mais dor. Então a gente consegue perceber e deixar um alerta para a população que se você é um paciente que sente dor na perna ao caminhar, dor na perna ao fazer alguma atividade, na dor é uma queimação, uma cãibra, pode ser de causa arterial e tem que nos procurar um cirurgião vascular para poder fazer essa avaliação. Como que a gente pode prevenir prevenir esse tipo de dor arterial nos pacientes, doutor Samuel? O que é que você percebe? Então, a primeira coisa é a qualidade de vida, né? As pessoas têm que estar com alimentação boa, perda de peso, tentar emagrecer, evitar hipercolesterolemia, tá? São as inicialmente principais. Atividade física é muito bom para isso também, porque mantém a circulação nos membros
e sempre ser avaliada para identificar qual o problema, qual a etiologia do problema e quais serão as primeiras medidas a serem feitas. Porque precisa de um diagnóstico bem feito para a gente tratar exatamente de acordo às alterações que existem nesse paciente. Então, a gente percebe que a dor na perna por causa arterial é o colesterol alto que causa, diabetes, pressão alta. Então, todos os procedimentos que a gente faz para ter uma saúde bem estável, ele ajuda na prevenção. Principalmente o hábito de não fumar. Porque o cigarro na circulação, ele tem um efeito tóxico que causa uma alteração dentro das artérias que podem causar o entupimento. Causando esse entupimento, o sangue não chega nos pés como deveria. E aí causa os sintomas de dor, de queimação, de cãibra, pode fazer feridas na perna. E tem pacientes que precisam passar até por cirurgias para tratamento disso, né? Já no caso das veias, doutor Gustavo, como que você percebe que são sintomas e por que as varizes aparecem nas pessoas? Bom, então, a gente tem que começar primeiro pelo conceito de varizes, né? O que é varizes? Varizes é uma veia dilatada, tortuosa, que perdeu a função dela. Às vezes elas vão levar o sangue de volta para o coração. E dentro dessas veias, elas têm válvulas que impedem que o sangue retorne para o pé. E à medida que essas válvulas vão perdendo a sua função, ou por excesso de peso, ou por histórico familiar, ou por uma gestação, ou por sedentarismo, ou pelo próprio tabagismo, ou por uso de algum medicamento, essas válvulas vão perdendo a função e o sangue ele vai ficando mais estacionado naquela veia doente. Esse sangue que está parado ali, ele é identificado pelo próprio organismo e o nosso organismo ele tenta criar uma maneira de suprir essa necessidade que não está sendo realizada. Então ele começa a criar novos vasos, que não são nada mais, nada menos que são varizes, né? Que são veias doentes. Só que a gente só consegue perceber que é um vaso doente, ele não é um vaso sadio, né? Então, às vezes elas ficam dilatadas, tortuosas. A gente tem até sintomas de queimação, porque o sangue parado ele provoca um aumento de temperatura no local. E essas são basicamente as causas das dores, né? Pelo sangue parado mesmo, pelo refluxo, pela inversão do fluxo em direção ao pé, ao invés de ir para o coração. Então, pelo que você explicou, o sangue ele não retornando, ele aumenta a pressão dentro dos vasos, e como os vasos eles não conseguem trazer o sangue do pé de volta para o corpo, vai acontecendo o aparecimento de novos vasos. E esses vasos, eles podem ser dolorosos, ser grandes. Podem inflamar, pode desenvolver trombose. Era isso que eu ia perguntar agora. Ela pode desenvolver trombose pela estase venosa, pelo sangue parado ali, o sangue pode coagular e desenvolver tromboses superficiais, próprios das varizes ou até de veias superficiais que são fundamentais para a gente, como a safena. Certo. Então, o maior risco uma relação das varizes com a trombose, quais seriam? Bom, é exatamente isso. A gente tem o sangue que não está circulando como ele deveria circular. Uhum. Esse sangue parado, ele pode sofrer ação e desenvolver esses coágulos, impedindo mais ainda o retorno, tá? Aí a gente tem o entupimento do vaso, dependendo de se for um vaso superficial, ele pode causar dor, vermelhidão, o incômodo no local, inchaço, tá? E se for um vaso profundo, que é a temida trombose venosa profunda, que teoricamente aqui é mais perigosa, pode gerar uma embolia pulmonar, esse paciente vai sentir um inchaço muito importante, um endurecimento da musculatura e às vezes pode ficar com as pernas mais roxas, né? Então é uma cascata de sintoma. Então vale a pena assim, a gente prestar bastante atenção nos sintomas, né? Exatamente. Porque os sintomas de varizes tem algumas semelhanças e algumas diferenças com os sintomas de trombose. Isso. Quais são essas diferenças entre o inchaço da varize e o inchaço da trombose, Samuel, que você na sua prática clínica você consegue perceber? Então,